Vamos lá. Show de bola, galera. Tá começando aqui mais um papo de bola, um pós-jogo aí do Clube de Regatas Brasil e Atlético Paranaense. Não foi dessa vez aí, não foi tão bom para o Galo, mas enfim, eu vou adiante e digo que não foi um resultado tão ruim assim não, Luiz. O torcedor tem que ter calma. É um momento aí da gente pensar bem. E não era um jogo tão fácil contra o Atlético Paranaense. Para mim foi um resultado normal, né? CRB agora que pega o Paysandu e a gente tem a possibilidade aí de pontuar, trazer quem sabe um ponto ou até 3 pontos aqui para Alagoas, e não foi um placar tão adverso assim. Primeiramente, Luiz, muito boa noite. Boa noite, Raí. Estamos aqui, né? Depois do jogo, desse embate do CRB com o Atlético Paranaense, lá no Paraná. Nós estamos agora para comentar como foi o jogo, né? Como você começou aí, já falou, não foi um bom jogo, não foi dessa vez. Nós sabíamos que o jogo é muito difícil, mas é não desanimar. O campeonato é assim, o campeonato é de pontos corridos, muitos jogos, muita dificuldade, muitas viagens longas, né? A logística tem que trabalhar muito nesses vem, nesses vai e vem do time. O CRB não se apresentou bem, foi meio infantil em alguns aspectos, em algumas posições do campo. Tomou dois gols que não poderia ter tomado. Foram foram gols que daria para tirar, né? Para a zaga ter trabalhado um pouquinho melhor, mas não teve efetividade e o Atlético conseguiu fazer dois gols. Dois gols bobo, dois gols muito tolo o CRB tomou. É isso aí, vamos lá. No primeiro tempo, Luiz, eu tive a impressão, né, que até a metade do primeiro tempo o Atlético Paranaense foi melhor. Até ali, os 25, 30 do primeiro tempo, o Atlético bem melhor do que o Clube de Regatas Brasil. Porém, daí por diante, o CRB meio que igualou o jogo. Não tivemos, né, chances tão claras, mas tivemos chance de gol sim, né? O CRB não foi superior, mas eu acredito que a gente igualou o jogo ali. O que é que você acha aí que faltou pra gente ter segurado aí até o primeiro tempo, o 1-0, ter levado pro intervalo, ter conversado, o treinador ter posicionado todo mundo, ter conversado com o time? O que é que faltou aí no jogo de hoje aí pro Clube de Regatas Brasil? O intervalo do jogo para o CRB ficou de bom tamanho. Na verdade, ficou de bom tamanho. O time não se acertava, eh, o reativo não conseguia atacar, meu meio de campo não funcionando naquele momento, e eu disse comigo mesmo, eu disse que seria bom já que terminasse o primeiro tempo. E foi isso que aconteceu, como você falou. O time não desenvolveu no primeiro tempo, foi para o intervalo, o Eduardo Barroca fez alguns ajustes, o time voltou para o segundo tempo, voltou melhor, viu, Raí? Voltou melhor, teve duas boas oportunidades para empatar o jogo, mas tem ainda no CRB uma deficiência técnica por parte de alguns jogadores ainda muito grande, precisa trabalhar. E esses tipos de deficiência se conserta com o treinamento. O CRB voltou para o segundo tempo, foi lá duas vezes, teve a oportunidade de empatar o jogo e não conseguiu empatar. E em um vacilo depois, mais um vacilo da zaga, o Atlético Paranaense chegou ao segundo gol. Mas antes disso, a gente vê que os erros do CRB, até pelo próprio Matheus Albino, teve uma saída de bola que foi muito troncha ali, o CRB quase já tomaria o segundo gol ali, Desastrosa. certo? Desastrosa, sinceramente. E, portanto, é preciso agora o trabalhar a equipe,
volta para casa, viajam ainda hoje ou amanhã pela manhã, viajam para cá para treinar, corrigir, e assim como você falou, viajar de novo no próximo final de semana. Olha só quantas viagens, né? Quantas viagens. Isso mexe com o time, viu? E o time do CRB que está precisando ajustar alguns detalhes, quando tem essas viagens longas fora de casa assim, é muito pouco tempo para trabalhar, é muito pouco tempo para reorganizar. Vamos esperar agora, não é, que o Eduardo Barroca já conserte isso para já. Já venha com isso em para quando chegar essas lacunas que o CRB mostra. É um time ainda que está se ajustando, conseguiu 3 vitórias no campeonato, eu ainda acredito. Com a derrota de hoje, ele cai para a terceira posição no Campeonato Brasileiro, mas com todo mundo, com os 9 pontos ali juntinho. O CRB só perde por questão de saldo de gol. E está dentro do G4. Estando dentro do G4, é hora de trabalhar, é hora de já sentar, não é aquela cobrança exagerada, mas diretoria e comissão técnica tem que estar sempre presente, conversando, diretor de futebol sempre junto, para ir buscando a efetividade dentro do time, para que o CRB continue trabalhando dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. Tem a oportunidade de permanecer dentro do G4, e para isso é preciso trazer pelo menos um ponto lá contra o Paysandu. E se possível, Raí, e se possível trazer a vitória. É preciso o torcedor acreditar. Como você falou, não foi uma derrota desastrosa do CRB. A atuação por parte de alguns jogadores foi desastrosa, mas não é uma derrota desastrosa, porque o CRB teve 2 grandes oportunidades de, quem sabe, marcar e empatar o jogo. Se empata ali, complicaria para o Atlético Paranaense. Mas futebol é desse jeito, é uma caixinha de surpresa. Vamos agora esperar para ver o que o Eduardo Barroca vai, nesta semana, trabalhar a equipe. O CRB aí que conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro, né? Não foi uma apresentação que o torcedor esperava. Eu queria que você comentasse, Luiz, referente ao Palácios, né? Jogador lateral direito aí, pela lateral direita aí do Atlético Mineiro. Eu acredito que o Matheus Ribeiro deixou muito a desejar, cara. Ali ficou uma avenida e o jogador Palácios ali praticamente deitou e rolou. Toda a passagem do Atlético era por ali. O que é que você acha que o Barroca deve fazer para corrigir essa lacuna? É consertar, trabalhar o meio de campo do CRB. Um lateral, ele quando sobe, que fica as costas dele vaga, como diz, é preciso trabalhar o meio de campo para corrigir essa lacuna. Que triangulação o CRB consegue fazer com a subida do lateral direito, né? Como trabalhar os volantes para fazer essa cobertura? Ou o próprio zagueiro? Aí ele vai trabalhar essa semana para corrigir essa deficiência nessa lateral, corrigir também o meio de campo, o CRB precisa de um homem de marcação no meio de campo, um homem que possa desarmar jogada, desarmar e que saiba sair jogando bem, saiba dar proteção à zaga. O que a gente comentávamos no pré-jogo, o CRB precisa trabalhar essa pessoa, né? A gente esperava que o Fernando fizesse essa função, não surtiu efeito. O Barroca vai trabalhar, vai reorganizar, como diz o ditado, e eu vejo, Raí, que o CRB, para permanecer dentro do G4, dentro de um campeonato que é tão competitivo e tão difícil, que é o campeonato da Série B, lá na próxima janela de transferência, o CRB tem que fazer umas 3 contratações pontuais mesmo, para brigar pelo acesso, para brigar pelo acesso. O CRB precisa ainda de um homem, de uma função de atacante. Não sei se um atacante de área ou um atacante de beirada, mas o CRB
com certeza, na próxima janela, o CRB deve ir atrás para reforçar o elenco. E então, um homem que saiba proteger a zaga, uma pessoa que saiba sair jogando, um primeiro volante que saiba dar cobertura aos zagueiros e possa voltar para fazer essa jogada. Aí então, os zagueiros, com esse homem, onde o zagueiro consegue fazer a cobertura de um lateral direito, um lateral esquerdo, a subida de um volante e tudo isso. Tem muita coisa, na verdade, para consertar dentro do CRB. E a torcida, né, essa ânsia que a torcida do CRB tem é esperar que o Eduardo Barroca faça isso. É consertar essas lacunas. Os adversários chegam muito fácil na área do CRB. Foi o que nós falávamos de manhã. Chega fácil. Se o Eduardo conseguir consertar, se ele conseguir arrumar esse volante, talvez até dentro do próprio elenco, arrumar esse primeiro volante que saiba dar cobertura à zaga, o CRB consegue melhorar. Vamos esperar para ver o que ele vai fazer. A gente vinha falando, Luiz, aí durante a semana, cada vez mais titular aí, tanto o Douglas Baggio como o Breno Herculano. Na minha humilde opinião aí, eu acredito que é melhor o Douglas, né? Mas não fizeram boa partida nenhum das novas contratações aí do Clube de Regatas Brasil. O time, na verdade, para jogar bem, ele precisa jogar por completo. Um jogador só, ele não pode se destacar sozinho. Tem que existir um conjunto, o chamado conjunto da obra. O conjunto do CRB hoje não funcionou. Aí, quando o conjunto não funciona, nos atacantes, os lateral, veja o que aconteceu. A lateral direita, o, os atacantes também, muito afobado, né? Cruzamento muito mal feito, bola livre para cruzar, procurar alguém na área, não encontrou, não funcionou. E, na verdade, agora é onde vai aparecer a mão da comissão técnica. É agora onde aparece a mão do treinador. Vamos ver o que o Eduardo consegue fazer para reorganizar esse meio de campo do CRB. CRB, Luiz, que enfrenta aí o Paysandu na próxima rodada, no próximo sábado, dia 26, às 19 horas, né? O Paysandu, Raí, isso. O Paysandu só tem um ponto dentro do campeonato, né? Ele empatou ontem de 0-0 com o Operário. Aí joga agora lá no Leone de Sodré, né, no seu estado, que é o famoso Curuzu, a famosa Curuzu, lá na sua arena. E o Paysandu vai tentar restabelecer-se no campeonato em cima do CRB. O Paysandu ele acompanhou hoje o jogo também, certeza. Todo o Paysandu já está ligado no jogo, já está ligado no CRB, viu o que o CRB produziu hoje em campo. O Paysandu também vai analisar essa deficiência que o CRB tem de meio de campo. Eu acho que o CRB, vou frisar mais uma vez, precisa desse homem que saiba sair jogando com a bola. Esse primeiro volante, o CRB precisa de uma pessoa de articulação. Jogador que levante a cabeça e saiba onde está, né? O GG pode fazer essa função muito bem, mas aí já se desloca um pouco. Eu acho o GG um homem mais de área, aquele homem que pisa na área, joga mais em cima, um segundo volante talvez. E vamos ver como será essa próxima partida do CRB. Eu estou confiante. O Paysandu também não vem bem. Ele só conseguiu um ponto no jogo de ontem, nesse empate. Mas o Paysandu não vem bem também. É um jogo parelho contra o CRB. E se o CRB trabalhar um pouquinho mais, deixar o psicológico tranquilo e bem concentrado, talvez até que o CRB consiga ganhar do Paysandu lá na arena do Paysandu. Eu continuo esperançoso que o CRB continue dentro do G4. O CRB é um time que ele hoje veio a ser batido pela primeira vez dentro do Campeonato Brasileiro. Foram 3 jogos, 3 vitórias, e hoje veio a primeira derrota. É preciso ter calma, apoiar o time e
que a torcida possa ajudar o CRB. O CRB é um time que briga assim de meio de tabela para cima e quem sabe por um acesso. Quem sabe por um acesso. Então vamos lá, né? Como a gente vinha comentado aí, não é um placar fora do normal, né? É super normal uma derrota para o Atlético Paranaense, um dos supostos candidatos aí à primeira divisão no ano que vem, né? CRB tem lá suas lacunas, suas deficiências. Um jogo que o CRB poderia ter empatado o jogo no primeiro tempo. Caso o CRB tivesse empatado, eu acredito que o jogo seria diferente. O CRB poderia ter mudado a postura. Do mesmo jeito que ainda no primeiro tempo, o CRB também poderia ter sofrido mais um gol no primeiro tempo ainda. Mas como eu falei, é um placar normal, né? O torcedor é a primeira derrota que o Clube de Regatas Brasil vem conhecendo o campeonato. O torcedor precisa ter calma. O próximo jogo é contra o Paysandu. Uma coisa, Luiz, que eu acho também que atrapalha muito, na minha opinião, é o jogo contra o Santos, né? Porque eu não sei se o Clube de Regatas Brasil vem a poupar jogadores, né, para esse embate aí contra o Santos, podendo atrapalhar o desempenho do CRB no Campeonato Brasileiro, coisa que a gente não via o CRB. Eu tava buscando aqui, o CRB nunca venceu 3 partidas consecutivas, né, no início do campeonato. É um começo promissor, o torcedor tem que ter calma, né? O Atlético Paranaense agora é o líder. O América Mineiro tá jogando aí, tá 1-0 o jogo, é o vice-líder. E o CRB é o terceiro colocado. Então, não tem nada perdido. Nada perdido, é ter paciência e a gente poder. E outra, se a gente trouxer um ponto contra o Paysandu, também não é um resultado adverso, não, viu? É um bom resultado. Então é isso aí. Próximo sábado, Clube de Regatas Brasil contra o Paysandu, lá na Curuçu. Eu queria que você, Luiz, desse aí. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, né? Acrescentasse aí as suas deixas finais para o torcedor regatiano aí que vai dormir um pouco chateado. Mas como eu falei, é ter calma, é paciência, não é bem por aí. E o campeonato começou agora. Tem muita coisa aí pela frente aí por vir. É verdade, Raí. Ô, Raí, veja só, o CRB não tem nem como poupar. Não tem nem como poupar. O campeonato começa agora, é a quarta rodada. Tem essa dificuldade toda para o CRB, porque são 3 jogos fora de casa, 3 jogos contra times difíceis, muito difíceis. Para você ter uma ideia, ele sai hoje para enfrentar o Atlético Paranaense, volta para casa para treinar, viaja no final de semana para encarar o Paysandu, volta para casa e de lá já viaja de novo para encarar o Santos pela Copa do Brasil, né? Não é fácil, não. O campeonato é complicado. O campeonato brasileiro é preciso ter elenco, ter treinamento tático, técnico e físico. É preciso estar inteiraço. Aí, portanto, eu acredito que ele não ainda como descansar alguns jogadores, né, para dar prioridade à Copa do Brasil. Mas vamos ver o que acontece. Assim como você fala, a torcida precisa ter paciência com o time e apoiar o time. Vai chegar a hora do CRB estar em seu domínio, estar aqui em Maceió. Aí então a massa regatiana tem que apoiar o time, viu, Raí? Pessoal, um abraço, né? E como você falou, tem nada perdido não. Bom, gente, o Paysandu é o 18º colocado com apenas um ponto, né? O CRB precisa fazer pelo menos um ponto. Se quiser continuar na parte de cima da tabela, tem que fazer pelo menos um ponto. É obrigatório para o Clube de Regatas Brasil. E eu acredito ainda que o CRB vai fazer uma graça lá e traz, né, 3 pontos para Alagoas. Luiz, muito obrigado. Mais uma vez, amanhã tem pré-jogo do Centro Esportivo Alagoano. Valeu, Raí. Estamos aí no pré-jogo do CSA amanhã, se Deus quiser, aí no estúdio, viu? Vamos ver se a gente traz aí um torcedor azulino. Você que está assistindo aí o pós-jogo e seja torcedor do Centro Esportivo Alagoano, se quiser participar com a gente,
Dá um alô. Luiz, muito obrigado. Até amanhã, viu? Valeu. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu.